Olá, professores. Eu sou a PEC Daiane, de Língua Portuguesa, e espero que vocês estejam bem. Esta é a primeira parte de 3 ATPCs de Língua Portuguesa da DE. Nosso objetivo central nesse momento é alinhar alguns pontos quanto ao trabalho com o currículo paulista. O nosso foco central vai ser passar algumas orientações para o segundo bimestre de 2023. Mas também nós teremos outros objetivos que eu vou apresentar na pauta a seguir. Então, nossos objetivos são ler e divulgar a obra Tempo de Histórias, que faz parte do acervo do PNLD Literário do Ensino Médio. A escolha do PNLD Literário foi feita o ano passado, né? E essa obra que eu vou apresentar para vocês hoje faz parte de um dos acervos. Não necessariamente vocês vão receber essa obra, porque a escola teve que optar por uma opção de acervo, tá? Mas ela é uma obra que foi aprovada e é interessante a gente conhecer, de repente ela vai chegar para a gente, né, em um outro momento, ou então é uma dica aí de obra para a gente conhecer, se aproximar, né, e observar outras obras de autoria indígena que virão no PNLD literário, tá? Nós vamos também divulgar o projeto de doutorado, Pedagogia dos Multiletramentos, Formação Continuada dos Professores de Língua Portuguesa da Rede Estadual Paulista, que é um projeto em andamento, né, um projeto meu, que está em execução na Universidade Estadual de Londrina. E eu quero, nesse momento, convidar todos os professores de língua portuguesa a participarem desse projeto respondendo ao questionário de entrada, né, o questionário da pesquisa. Esse projeto também vai implicar na realização de um curso, né? Um curso online com certificação de 45 horas, tá? Mas a primeira etapa, então, é a participação no questionário de entrada. Outro objetivo nosso é orientar os professores de língua portuguesa quanto à utilização dos materiais de apoio do currículo paulista do segundo bimestre e divulgar concursos, ações e programas no âmbito da SEDUC. Para início de conversa, então, né, como nós estamos no mês de abril, um mês de reflexão, de conscientização a respeito dos povos indígenas, primeiro eu apresento para vocês porque não falamos mais que dia 19 é o dia do índio, e sim o dia dos povos indígenas, né, mudou. O nome Dia do Índio foi o nome oficial dessa celebração por quase 8 décadas. E durante todo esse período foi considerado inadequado pelos povos indígenas. Isso porque a palavra índio é entendida pelos indígenas como uma conotação negativa, pois transmite a ideia, né, de que são povos, pessoas, atrasados, selvagens. O termo povos indígenas é considerado mais adequado, porque faz referência aos habitantes originários de um território, aqueles que já habitavam uma região antes de outros chegarem. E por isso houve o pedido de modificação do nome, da data, por meio de um projeto de lei que foi proposto em 2019 pela então deputada federal Joênia Wapichana, que hoje, então, lidera aí a FUNAI, né? O projeto foi aprovado no Congresso Nacional e foi sancionado por Bolsonaro em 8 de julho de 2022. Com a Lei 14.402. Então, manteve-se o dia, mas o nome da data mudou para Dia dos Povos Indígenas. Então, aqui nós temos a Joênia, né, que propôs o projeto. Então, a partir dessa celebração, né, do Dia dos Povos Indígenas, dia 19 de abril, vários segmentos da sociedade estão promovendo o Abril Indígena, um mês todo dedicado à promoção e divulgação das causas e direitos dos povos, com o objetivo de amplificar suas vozes e colocar luz em toda a representatividade, pluralidade e diversidade que representam. Então, o que cabe a nós, professores de língua portuguesa, né? Nós sabemos que da BNCC para cá, né, houve uma grande visibilidade sobre obras literárias de autoria africana, de autoria afro-brasileira e de autoria indígena. Então, esse é o meu objetivo, trazer para vocês, né, uma obra que faz parte do acervo literário e também dar visibilidade a essa autoria indígena. Então, hoje eu vou fazer para vocês a leitura de um pequeno trecho, né, do livro Tempo de Histórias, do autor Daniel Munduruku, que é esse que aparece aí para vocês agora, tá?
o título, né, todo do livro é Tempo de Histórias, Antologia de Contos Indígenas de Ensinamento. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho do capítulo Tempo de Observar, que está na página 58 e 59 do livro. Uma curiosidade, apesar de que nem todas as escolas vão receber esse título aí pelo PNLD Literário, as editoras, no caso aqui a editora Richmond, né, ela enviou como material de divulgação para as escolas alguns títulos. Então, pode ser que tenha chego na escola um exemplar como esse, com essa tarjeta aqui, né, que é o material de divulgação. Então, vocês deem uma olhada aí na escola, quem se interessar pela obra, porque de repente tem a obra completa aí para vocês lerem na escola, ok? Então, vamos para a nossa leitura. A universidade é lugar para poucos. Não que eu ache que apenas alguns tenham direito a frequentá-la, mas por força das ideias que circularam pelo Brasil em tempos idos. Foram criadas certas dificuldades para que todos tivessem acesso a ela. Coisas de sistema, vontade de domínio. Algumas pessoas continuam achando que são melhores que outras. Querem controlar o saber para dominar as mentes. Descobri isso na universidade. Chamam a isso de teoria, uma coisa que nunca entendi direito. Custava entrar na minha cabeça porque eu estava acostumando a viver em uma sociedade na qual as pessoas são iguais. Não iguais no sentido de não ter pensamento próprio, mas no respeito aos outros, às suas ideias. Na aldeia onde cresci, todos sabiam fazer as mesmas coisas, dançar os mesmos passos, cantar as mesmas músicas. Minha mãe dizia que era para não nos considerarmos melhores que ninguém. Quando dançamos em círculos, sabemos que temos que respeitar os passos dos outros para chegar à harmonia e, assim, manter o céu suspenso. Forma simples de viver. A universidade ensina o contrário. Quanto mais se sabe, mais se domina. Foi doloroso aprender e aceitar isso. Foi difícil ver como isso acontecia na prática cotidiana. Nossos professores incutiam em nossa cabeça que essa era a realidade do mundo e que tínhamos que aceitar essa verdade, ou estaríamos fora do mundo. Eu não quis aceitar. Achava, e ainda acho, que a vivência é possível. Aí foi que lembrei de uma história sempre repetida na aldeia, o jabuti e a raposa. Eu vou parar por aqui, mas a continuação do capítulo, então, se dá na história do jabuti e da raposa, né? Então, esse livro, ele evoca, né, um terceiro tempo, o tempo mítico. Os mitos não são narrativas quaisquer. Eles são histórias que nos ajudam a organizar o mundo, que estruturam e dão sentido ao que chamamos realidade. Então, nesse livro, as narrativas míticas, né, que aparecem, os animais desempenham um papel fundamental. Isso acontece porque o tempo dessas histórias é um tempo muito antigo em que o homem ainda não dispunha de todas as suas habilidades. Nesse tempo, os animais também falavam. Segundo o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, uma das principais características do pensamento ameríndio é, em especial, do pensamento mítico amazônico. É que a capacidade de criar cultura e linguagem não é exclusividade dos seres humanos. Ela é compartilhada pelos animais. Do ponto de vista, então, do pensamento ocidental, o homem também é um animal, mas se distingue dos demais, seja por possuir uma alma, do ponto de vista, então, religioso, judaico-cristão, né? Seja por conta de sua cultura ou linguagem. Do ponto de vista do pensamento indígena, todos os seres humanos possuem alma e cultura compartilhadas. É a natureza, o corpo de cada um que é diferente. Então aí, né, ficou a leitura de um capítulo, né, de um trecho do capítulo e também o comentário a respeito, né, da organização desse livro. Então o Daniel, ele traz toda a sua trajetória. O Daniel, ele é formado, né, como professor, ele deu aula, ele dá aula, né, até hoje, e é escritor também. Então ele conta para a gente a sua história, sua trajetória, por meio desses contos, né, e traz muito aqui para a gente os ensinamentos que ele recebeu do avô na aldeia, né, e também essas narrativas, né, míticas, né. Então ele evoca muito isso,
para trazer a forma de pensar também do indígena, né? A cultura do indígena. Bom, passando agora, né, fica a dica aí para vocês, se a obra chegar pelo PNLD literário, porventura às vezes a obra já está na escola para vocês, né, conhecerem um pouco mais. Bom, agora nós vamos passar para a minha pesquisa de doutorado, para a apresentação dessa pesquisa, né, porque esse projeto que está em andamento vai oferecer, então, uma oportunidade de formação para todos os professores de língua portuguesa da DE de Piraju, que queiram participar, é claro, né? E essa formação, ela diz respeito à pedagogia dos multiletramentos e ao currículo paulista, né? Então, o título da minha pesquisa é Pedagogia dos Multiletramentos, Formação Continuada dos Professores de Língua Portuguesa da Rede Estadual Paulista. Ainda é um título provisório, né? Porque ainda é um projeto de pesquisa. É uma pesquisa de nível de doutorado que está em andamento, no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, na Universidade Estadual de Londrina. Bom, então a gente sabe, né, já tem um tempo aí que o currículo paulista está em vigor desde 2019, e desde então nós, né, estamos estudando esse documento, que o currículo paulista coloca, né, como fundamento pedagógico, um dos fundamentos pedagógicos, o letramento e o multiletramento, né? O letramento aí, na perspectiva tradicional, né, coloca a leitura e a escrita como centro das práticas sociais. E o multiletramento seria a expansão desse conceito, né, porque envolve práticas sociais com as múltiplas linguagens, né? E, além disso, valoriza a diversidade cultural, né? Então, por que o currículo paulista coloca como fundamento o letramento e o multiletramento? Porque visa garantir a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e a escrita, que os habilitem também a produzirem textos que envolvam as linguagens verbal, não verbal e multimodal, presentes dos diversos gêneros, né, que circulam nas mais diferentes esferas de atividade humana. É um trecho aí da obra é um trecho aí do currículo, desculpa, né? Do currículo paulista de 2019, da etapa do ensino fundamental e da educação infantil. Então, o que caracteriza esse trabalho é o fato de partir das culturas de referência dos alunos, né? Seja uma cultura popular, local, de massa, e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, que envolva a agência de textos e discursos que ampliem o repertório cultural na direção de outros letramentos valorizados ou desvalorizados. Então, aqui a gente percebe, né, que após a publicação da BNCC e com a implementação do currículo paulista, que houve uma ampliação maior dos gêneros presentes no currículo, né, que não são gêneros só da esfera acadêmica, gêneros só da esfera escolar, né, ou só aqueles gêneros valorizados, né, os gêneros que circulam na mídia, né, como notícias, enfim, artigos de opinião, né? Então, nós temos outros gêneros também, gêneros híbridos, gêneros digitais, que são da cultura do aluno presentes no currículo, como, né, como por exemplo, o meme, vídeos remixados, né, playlists, enfim. Então, a gente parte de gêneros que os alunos conhecem, que os alunos utilizam no dia a dia, nas redes sociais, para então expandir essa cultura e expandir também esse letramento, né? Trazendo ali outros gêneros mais institucionalizados, mais formais, mas partindo sempre da cultura deles, não desprezando também a cultura deles. Bom, então essa pesquisa se justifica considerando o contexto de implementação do currículo paulista, né? E a necessidade da formação de professores, tanto experientes como os ingressantes. E então nós visamos propiciar uma formação continuada sobre os multiletramentos no currículo paulista, contribuindo para que o professor de língua portuguesa então se aproprie desse conceito teórico presente no documento e dos materiais de apoio que ele utiliza na sua prática.
Bom, o objetivo, né, da pesquisa é realizar, por meio de uma formação continuada, né, o estudo teórico e prático sobre a pedagogia dos multiletramentos, considerando a implementação do currículo paulista, com ênfase no desenvolvimento da autoria e da colaboração do professor. Bom, então a primeira etapa desse projeto de pesquisa é um questionário de entrada, tá? Quem que pode responder esse questionário? Todos os professores de língua portuguesa da ADE de Piraju. Todos os que estão com aula atribuídas, mesmo que sejam só 2 ou 4 aulas, enfim, tem aula de língua portuguesa, está trabalhando com currículo, pode responder. Quem está atuando, né, no programa Sala de Leitura, mas também é professor de língua portuguesa, quem está atuando no CEJA, enfim, todos os professores de língua portuguesa podem responder. Ah, mas Daiane, eu não vou querer fazer um curso, tá? Pode responder também. Eu conto com a colaboração de vocês nesse momento. Responder esse questionário não é obrigatório, é um convite, tá bom? Mas quanto mais respostas eu tiver de vocês, mais eu vou conseguir delinear melhor o curso que eu for oferecer posteriormente, né? Com início em junho esse curso, mais eu vou poder tentar compreender, né, a realidade, como se deu a formação inicial de vocês, como se dá a formação continuada. Eu sei que eu já atuo aqui na ADE de Piraju, eu já acompanho um pouco esse processo, mas esse questionário visa levantar, então, esse conhecimento, tá? E eu conto com a colaboração de vocês, tá? Todos podem responder, todos de língua portuguesa. É um questionário com 20 perguntas, 3 delas são do tipo caixa de seleção e 17 são perguntas abertas. São perguntas simples, como eu disse, o objetivo é conhecer a trajetória de formação de vocês e a percepção que vocês têm sobre a pedagogia dos multiletramentos no contexto da escola pública paulista, tá? Esse questionário vai ficar aberto do dia 24 de abril até o dia 12 de maio, tá? Mas quem puder colaborar, seria interessante já nessa PPC, se vocês puderem, responder, tá? Eu já coloquei o QR Code, vocês podem apontar a câmera do celular que já vai abrir para vocês aí o questionário, ou então, essa gravação vai junto o material em PDF. Vocês podem baixar lá os slides do PDF e clicar nesse link, tá bom? Também vou divulgar o link e o QR Code para os professores coordenadores. Então, nesse momento que você está assistindo essa gravação, provavelmente você já recebeu do seu coordenador esse link, tá bom? E se vocês puderem usar esse momento, vocês podem pausar a gravação da TPC e responder o questionário primeiro. A resposta desse questionário leva em torno de 20 minutos, né? Então, é uma coisa assim rápida e vai ajudar muito eu a compreender, né, como que eu posso propor esse curso de forma mais assertiva para vocês, tá bom? Então, só reforçando que não tem caráter obrigatório, vocês podem, em alguma pergunta que vocês não se sentirem bem para responder, vocês podem colocar lá no campo prefiro não informar, não sei informar, tá? Não vai ter identificação, vocês não precisam pôr nome na pesquisa, tá? E vocês a qualquer momento podem solicitar a desistência, me informando, pode me informar por e-mail, pode ligar para mim e falar para mim, olha, Daiane, não quero mais que você utilize as minhas respostas, tá bom? Para tanto, você vai precisar informar a unidade escolar que você marcou no questionário e o dia e o horário que você enviou a resposta, tá? Ao final do questionário, você vai clicar em enviar e uma cópia vai ser enviada para o e-mail que você vai fornecer, tá? No início do questionário vai ser pedido um e-mail, você pode pôr qualquer e-mail, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima tela como que vai aparecer. Então, ao clicar no link, vai abrir para vocês esse questionário e logo de início está pedindo um e-mail. Vocês podem pôr qualquer e-mail, não precisa ser do Gmail, tá? Não precisa ser o institucional também, pode ser qualquer e-mail de vocês, tá? Um e-mail que vocês tenham acesso, é claro, porque aí as respostas que vocês deram no questionário, ao final, vai para o e-mail de vocês. Então, vocês vão ter no e-mail o dia e o horário que vocês enviaram a resposta, tá? Então,
Caso vocês queiram desistir aí de contribuir, né, com a pesquisa, vocês podem me informar à escola o dia e o horário que você enviou o questionário para que eu retire a resposta que você deu do corpus da pesquisa, tá bom? Do corpus de análise, né? Então, conto com a colaboração de vocês. Se vocês puderem, nesse momento, pausar o vídeo e responder ao questionário, vou agradecer muito. Já agradeço, tá bom? E quem tem interesse em participar do curso, claro, depois é um outro momento, tá? Uma outra ficha de inscrição que vai preencher. Nesse momento é o questionário de entrada. E todos são convidados a responder. Quem tem interesse em participar da pesquisa, do curso e quem não tem interesse, tá bom? Bom, então, né, após vocês colocarem o e-mail, né, e colocar que aceitam participar, vocês vão ter as questões abertas na próxima página, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre o curso que vai acontecer a partir de junho aqui na DI, tá? Então, o título do curso é Multiletramentos no Currículo Paulista, Língua Portuguesa, primeira edição de 2023. Já explico o porquê da primeira edição, né? O curso vai ter, no máximo, 24 vagas. Né? Nesse momento, nós não vamos conseguir atender a todos os professores de língua portuguesa, tá? Que nós temos muito mais que isso aqui na DE, né? São 20 vagas para os professores que atuam na sala de aula e 4 vagas são reservadas para os professores coordenadores, tá? Os CGPs, né? Os CGPGs. E o curso visa atender, então, essa necessidade de informação em relação ao desenvolvimento dos multiletramentos na prática, em consonância com o currículo paulista, das etapas do ensino fundamental e do ensino médio. Os multiletramentos, né, são dos fundamentos pedagógicos do currículo e é um dos conceitos principais que embasam as diretrizes para o componente de língua portuguesa, tá? Dos dois segmentos, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, como eu disse para vocês, o público-alvo são todos, né, que estão atuando na sala de aula, mas também podem se inscrever os professores do programa Sala de Leitura, os coordenadores, tá? Os coordenadores de gestão pedagógica, os coordenadores de gestão pedagógica geral, que têm a formação em língua portuguesa, né? Os coordenadores de gestão pedagógica por área também, que são os CGPACs nas escolas PEI, né? Todos esses professores, o professor da educação básica, o professor da nova carreira também, que é o professor do ensino fundamental e médio de língua portuguesa. E o curso é na modalidade EAD, né, totalmente online, com carga horária de 45 horas e com certificação válida para evolução funcional, tá? A certificação vai ser emitida pela DE, ele já está aprovado pela IFAP, que é a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, tá? Então, ele está aprovado pela IFAP, nós vamos certificar, ao final, quem cumprir toda a carga horária do curso vai ter 45 horas. São 24 vagas, então se tiver mais de 24 inscrições, nós vamos realizar um sorteio nesse momento, priorizando quem está na sala de aula. Mas todos que quiserem podem se inscrever, tá? Havendo, então, pessoas interessadas que não cabem dentro do número de vaga nesse momento, né, não vão poder ser contemplados nesse momento, nós vamos aqui salvar, né, esses contatos para, então, numa próxima edição do curso, essas pessoas serem contempladas, certo? Então, o curso vai ser mediado por mim, né? Vou ser tipo uma espécie de tutora de vocês, acompanhando o desenvolvimento das atividades, tirando as dúvidas necessárias. Mas vocês podem realizar as atividades no horário que for mais adequado para vocês, desde que respeite, né, os prazos finais de entrega das atividades, que estão estabelecidas num cronograma certinho, né? A gente vai disponibilizar no momento da inscrição do curso o plano de curso, o regulamento, tudo certinho, tá bom?
São diversas atividades ali que vão acontecer no curso, tanto atividades autoformativas, né, exercícios que você vai poder realizar individualmente, no questionário, né, com resposta automática, sem interação, né. Também vai ter momentos interativos, que é a participação em fóruns, né, atividades colaborativas, uma atividade ao final, né, de uma produção colaborativa. Então, e vocês podem realizar totalmente, né, virtual, de forma assíncrona. Então, eu conto aí com a participação de vocês também no curso, a inscrição de vocês, tá bom? Então, como eu já disse, é um total de 24 vagas nessa primeira edição. Por ser mediado e por só ter eu como mediadora desse curso, é por isso que nós limitamos esse número de vagas, porque se eu abro para muitas vagas, né, depois eu não dou conta de atender a todos com qualidade. Então, nesse momento, são 24 vagas, mas como eu disse, vai ter mais edições desse curso para contemplar todos que tenham interesse, tá bom? As inscrições vão ser realizadas via formulário digital de 15 de maio até 29 de junho, e até dia 29 de maio, perdão, e o curso tem início no dia 1º de junho, tá? Bom, o cronograma de atividades do curso, tá? Então, no módulo 1, que são 15 horas, nós vamos estudar esse conceito, que é a pedagogia dos multiletramentos. Como surgiu, né? Onde surgiu, por que trabalhar a pedagogia dos multiletramentos, como trabalhar a pedagogia dos multiletramentos e os multiletramentos no currículo paulista, né? Então, a gente vai tentar entender como surgiu esse conceito e como ele veio parar aqui agora no currículo paulista, tá bom? O segundo módulo, que tem início dia 1º de julho e vai até 31 de agosto, né? O primeiro módulo também se encerra só no dia 31 de agosto, tá? Nós vamos analisar a pedagogia dos multiletramentos nesses materiais de apoio que nós temos, que é o currículo em ação, o Aprender Sempre e os mapas, que são os materiais dos aprofundamentos do ensino médio, tá bom? E por último, no módulo 3, que vai ter início quando vocês encerrarem as atividades do módulo 1 e 2, vai ter início então no dia 1º de setembro e vai até dia 31 de outubro, que são mais 15 horas. Eu vou formar grupos, né, com os participantes e vocês vão escolher, né, o material didático que vocês vão analisar mais a fundo e vão planejar, então, uma atividade ou uma intervenção nesse material, tendo em vista desenvolver os multiletramentos, tá? Então, aí nós teremos a etapa da entrega de um esboço da atividade primeiro, né? E de como vocês interagiram, porque não é uma atividade individual, é uma atividade colaborativa. Então, vocês vão entregar aí também como vocês, né, interagiram nessa atividade. Vão elaborar a versão final e vão entregar essa versão final, tá bom? Muito importante ressaltar, né, para participar de todas as etapas desse projeto de pesquisa, desse curso, do questionário, vocês têm que ler e aceitar o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, lá no termo tem todas as informações de como essas informações serão usadas na tese de doutorado, como que eu vou preservar os dados de vocês, vou assegurar que os dados de vocês não vazem, tá? E como se dará essa participação, tá bom? Bom, então, aí, ao final do curso, para os cursistas dessa primeira edição, haverá um questionário final, que será aplicado, né, sobre a formação continuada, os multiletramentos no currículo e a avaliação do curso realizado, tá? Então, é um questionário também digital, com 24 questões, e a entrega do questionário não é obrigatória, tá? Para obtenção do certificado, mas é muito importante que vocês avaliem o curso, que vocês avaliem, né, esse percurso de formação, para a gente também melhorar as próximas edições do curso, tá bom? Então, todas as informações geradas e captadas, né, serão utilizadas somente para fim de estudo, serão
tratadas com absoluto sigilo, confidencialidade, de modo a preservar a identidade, né, do participante, permanecendo, então, os dados sob guarda e responsabilidade da pesquisadora, que sou eu, né? Nenhuma identidade vai ser revelada no estudo, né? Sempre preservando a identidade. Se for preciso nomear, vai ser por código, né, ou por codinome, tá? O projeto de pesquisa já está aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da UEL, tá? Pelo parecer 5.914.643 e foi publicado em 27 de fevereiro de 2023 esse parecer. Então, a única exigência, né, é que se assine e concorde com os termos do consentimento livre e esclarecido. Para quem não me conhece, né, esse é o resumo do meu currículo Lattes, que eu não vou ler tudo aqui, né, mas vocês podem acessar o meu currículo pelo link que está aqui. Vocês podem depois, né, ver a minha trajetória acadêmica também. E essa é a minha orientadora, a professora doutora Eliana Maria Severino Donaio Ruiz, né, que é professora associada do Departamento, né, de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL. Ela está orientando esse projeto, né, e a minha tese de doutorado. Bom, então na próxima parte da nossa formação, nós vamos falar sobre o Currículo Paulista de Língua Portuguesa, tá? Então, até mais e obrigada.